Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Nós tiramos esse mês todo para a gente conversar um pouquinho acerca desse assunto que a gente não gosta muito de falar sobre. Já ouviram aquele ditado, né? Política, religião e time de futebol não se discute, né? Não conversamos sobre isso. Mas em tempos onde nós vivemos, né, como sociedade, marcado por toda a perspectiva de um avanço tecnológico que traz consigo, né, todo um avanço relacionado à internet, onde os assuntos eles afloram, né, o tempo todo de forma muito mais profunda, contínua, impactante. A igreja não pode se omitir, né, de expor o seu posicionamento baseado nas verdades das Escrituras. Então, assim, é muito difícil fazer o que a gente está fazendo, se propondo a fazer ao longo desse mês, okay? Mas nós cremos que, pela graça de Deus e como responsáveis ou corresponsáveis em seu reino, nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para a gente refletir acerca de assuntos que estão aí presentes na nossa nação, na nossa sociedade, e que, de forma tão especial, né, nós fomos ministrados aqui durante a adoração, entendendo que Deus é a nossa base, o nosso centro. Então, por isso, nós podemos ter tranquilidade para conversar sobre qualquer assunto a partir da cosmovisão bíblica, né? Eu diria que eu, que preparei ao longo da semana, né, a mensagem, já fui tremendamente ministrado pelas canções que nós cantamos aqui, né? Quantas inseguranças eu tinha, mas ao ser ministrado aqui por essas canções, eu tenho paz e tranquilidade com relação a esse assunto, a política, aquilo que a gente vai fazer daqui basicamente um mês, né? No próximo dia 7 de outubro, acontecerá aí o primeiro turno, né, a primeira parte das eleições gerais do nosso país, onde, de forma específica, serão eleitos, né, o presidente, ou a presidente, os senadores, governadores e os deputados, né, estaduais e federais na nossa nação, que vão governar a nossa nação pelos próximos 4 anos. Hashtag vem pra urna, esse é o slogan das eleições 2018, né, oficial, aí pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O problema é que me parece que nós estamos indo para a urna tomados por uma falta de esperança, desconfiados e sem muita expectativa de mudança. Não é? Parece-me que nós estamos vivendo um momento na nossa nação, e eu não diria que seja recente, mas de extrema insegurança popular com relação a essa eleição, de forma específica. Não sei se vocês já ouviram ou participaram de conversas onde coisas como, cara, dessa vez o cenário é totalmente inconstante, nebuloso, não dá para saber o que vai acontecer. Você está com esse sentimento? Às vezes eu sou tomado por esse sentimento. Eu olho para daqui um mês e eu falo, meu Deus, o que vai acontecer daqui um mês? Né? São tantas questões peculiares que estão envoltas a essa eleição especificamente, que realmente nós somos tomados por essa sensação de instabilidade. Como que você está com relação a essa eleição? Como que você está? Você está otimista? Você está pessimista? Você não tem posicionamento? Como que você está? A gente está há um mês das eleições. Você já definiu os seus candidatos? Como é que está isso na sua vida? Veja, no início desse ano,
No início desse ano, foi feita uma pesquisa oficial, encomendada pela Confederação Nacional de Indústrias, juntamente com o IBOP, onde mostrou que, com relação às eleições de 2018, 44% dos brasileiros se diz pessimista com relação a essa eleição. 44% dos brasileiros, dados oficiais, estão pessimistas com relação às eleições. E dentro desse grupo, questões como corrupção, falta de confiança nos governantes, falta de confiança, isso foi no início do ano, nos pré-candidatos, tudo isso era base para esse pessimismo que tomou conta do coração dos eleitores no início desse ano. Ao ponto de que a saída para muitos, com relação a essas eleições, tem sido a abstenção. Não, eu não vou votar em ninguém. Eu vou anular o meu voto, ou eu vou votar em branco, porque eu não quero participar desse negócio, então eu vou me abster disso. Pesquisas estão sendo feitas e a sugestão, ou a perspectiva, é de que haverá um recorde de votos nulos ou brancos nas eleições de 2018 com relação a eleições passadas. Tamanha é, de fato, essa insegurança ou esse pessimismo que tem tomado conta dos eleitores dos nossos dias. Então, veja, 20% apenas se disseram otimistas com relação às eleições desse ano. 20%. E para muitos, o motivo mais citado para esse otimismo é essa questão de uma possibilidade de mudança, de renovação, a esperança de que agora, veja, a participação popular vai ser maior com relação ou em virtude dos acontecimentos aí de anos para cá. Mas também 23% dos entrevistados preferiram não expor sua opinião, nem pessimismo, nem otimismo, e 13% não quiseram opinar. Além disso, 48% dos entrevistados disseram que não possuem nenhum posicionamento ou conhecimento acerca de partidos políticos. São pessoas que dizem, não conheço nada disso, não sei do que se trata, não sei como a coisa acontece. Então vejam, esse é o cenário da nossa sociedade, na qual eu e você fazemos parte. Talvez eu e você estamos inseridos nesses dados pessimistas ou de desconhecimento acerca desse assunto, e há um mês nós vamos votar. Daqui a um mês nós participaremos disso. E a pergunta que a gente precisa fazer, talvez você já esteja fazendo, mas o que é que tem a ver eleições com igreja? O que eleições, política, tem a ver com igreja? Para a gente responder essa questão, nós precisamos compreender a história do Evangelho e, principalmente, onde é que nós estamos hoje inseridos nessa história. Eu tenho refletido acerca disso. Nós somos acostumados e crescemos acostumados a sermos o centro da história. Mas nós não nascemos para a gente viver no centro da história. Por conta disso, por nós centralizarmos a nossa vida, o nosso ego, o nosso eu na história, é que a gente deixa de participar e de usufruir da história do Evangelho. Mas quando nós somos alcançados pelo Evangelho, a prerrogativa ou pré-requisito para que a gente, então, se converta, okay? Aquilo que a gente conhece como conversão é abrir mão de ser o centro, dar as costas para isso e passar a viver a minha vida centralizando aquele que é de fato o Senhor da história, Jesus. Aquele que por mim morreu, aquele que por mim ressuscitou, aquele que, como nós cantamos aqui, é o digno de toda honra, toda glória, toda a história está nele, está convergindo para ele, e quando eu me converto, então significa que eu deixei de viver a vida para mim mesmo, e agora eu vou viver a minha vida sob o governo dele. Isso foi assim, isso aconteceu assim, dessa maneira, com a morte de Jesus, com um sacrifício, porque um dia nós tomamos a decisão de reinarmos sobre a nossa própria vida. Porque Deus não criou a humanidade
a sociedade, os seres humanos e toda a criação para viverem distantes do seu governo. Pelo contrário, governados pelo seu governo bom, amoroso, perfeito, pleno, onde a gente não ia precisar ficar discutindo quem seria eleito, porque só existe um rei. E reis nem são eleitos. Mas por conta da nossa desconexão, por conta da nossa rebeldia, da nossa rebelião, o caos se instaurou, a gente tenta governar a nossa própria vida, a humanidade tenta fazer leis para melhorar a sociedade, e a consequência disso tem sido cada vez mais caótico, porque cada vez mais distante da centralidade do rei, de Jesus. Deus poderia deixar isso assim, mas pela sua graça, pelo seu amor, como nós cantamos aqui, Ele, desde o início, dá um jeito e propõe maneiras de nos trazer de volta, definitivamente culminando com a morte do seu Filho, de Jesus. E quando eu me converto, eu me coloco debaixo novamente do seu governo. Eu deixo de querer governar a minha própria vida, enquanto eu aguardo as portas da mansão se abrir, onde Ele reinará plenamente, de novo. Agora, onde eu e você estamos inseridos na história do Evangelho? Onde eu e você estamos inseridos nessa história? Onde Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e nós o estamos aguardando. Onde eu e você estamos? O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver a nossa vida aqui com a mente no céu, pensando nas coisas do alto, mas com os pés na terra. Isso significa que eu e você precisamos ser responsáveis por aquilo que acontece aqui. Nós não podemos ser omissos com aquilo que acontece aqui. E sabe, muitas vezes a igreja, a partir desse entendimento de que agora eu sou salvo em Jesus e eu estou aguardando o céu, tem vivido de maneira fatalista. O que significa viver de maneira fatalista? Bom, o meu problema está resolvido, Jesus me salvou, me resgatou, eu vou para o céu, e Ele já tem tudo o que vai acontecer com a terra. O que eu preciso fazer é igual a gente faz em sala de espera do aeroporto. O que é que a gente faz em sala de espera do aeroporto? Nada, além de esperar a hora do avião. Tem muita gente que se diz discípula de Jesus, tem muitos cristãos, muita igreja, entendendo o relacionamento com Deus, enquanto nós aguardamos o retorno do rei definitivo, vivendo assim, de forma fatalista. Bom, vou sentar aqui e vou esperar o próximo avião para o céu chegar, ou aquele que vem definitivamente voltar. É assim, e a gente vai vivendo a vida e deixa o caos se estabelecer, deixa a maldade imperar, deixa a injustiça continuar acontecendo. Eu não estou nem aí, o meu problema já foi resolvido. Mas é interessante que ao longo de toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica, desde a criação boa e perfeita de Deus, o chamado de Deus para a humanidade é para que, juntamente com Ele, criemos ou desenvolvemos a sua criação. É um chamado de cocriacionismo. É um chamado que em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria os animais, por exemplo, Deus ele não quis dar nome aos animais, mas Ele chama o ser humano para que o ser humano dê nome aos animais. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer o tempo todo dar ao ser humano o privilégio do cocriacionismo, da coparticipação, de fazer junto. Mas aí Deus viu que o negócio não deu certo. E aí Ele resolve fazer tudo sozinho. Não! A primeira coisa que Deus faz para começar a trazer de volta a sua criação é de novo chamar um ser humano. E a gente vê a história se iniciando com Abrão e o tempo todo se desenvolvendo com Deus, chamando e dando da sua intimidade e relacionamento para o ser humano, para que nesse trabalho mútuo de cooperação a humanidade possa participar do que Ele está fazendo. Mas Deus viu que não deu certo.
Aí vem Jesus. Agora não vai ter como, vai ser Jesus e o Espírito Santo. E os seres humanos vão ser, sei lá, tipo esses bonequinhos que não fazem nada. Não, porque Jesus, logo que ele morre, ressuscita, a primeira coisa que ele faz é chamar de novo um bando de ser humano e dizer para eles: agora vocês vão fazer o que eu fiz. Vai acontecer através de vocês. Vai acontecer a partir de vocês. E a gente vê a igreja participando daquilo que Deus estava fazendo. Aí o ponto importante é: o que é que Deus estava fazendo e está fazendo? Ele está restaurando a criação. Ele está trazendo de volta o seu reino. Ele está de novo alcançando, redimindo, justificando e trazendo pessoas que querem viver a vida governando a sua própria vida para viverem a sua vida sob o seu governo. E ele faz isso através da igreja. É a igreja que tem a justiça de Deus em si, encarnada. É a igreja, eu e você, que temos a consciência do céu, a consciência do que é uma vida perfeita, uma vida justa, uma vida boa. Não é a sociedade que a gente está vivendo. Então, no que diz respeito a esse assunto, sim, nós como igreja precisamos, como co-criadores do que está acontecendo, como co-participantes do que Jesus está realizando na nossa sociedade, nessa terra ainda corrompida, mas que já está, o reino dele já chegou e vem através de nós. Nós precisamos lidar com esse assunto de maneira responsável. Nós não podemos, como igreja, omitir a nossa opinião, mostrar o que é de fato justiça, o que é de fato uma vida boa, equilibrada. Por isso tem tudo a ver nós conversarmos sobre esse assunto, por mais que você goste ou não de política. Okay? Assim como eu não gosto. Mas nós não temos o direito, como discípulos de Jesus, entendendo a verdadeira história, de sermos omissos com relação a isso. E eu quero trazer, para a gente iniciar essa perspectiva de como a igreja deve se envolver com isso, mostrando como era a sociedade no contexto de Israel, da antiga aliança, mas daquele que era o povo separado por Deus, para trazer e para servir como luz para as outras nações. Como Deus orientava esse povo na relação do povo com o governo da sociedade. Veja, eu quero trazer alguns versículos do livro de sabedoria de Provérbios, no capítulo 29, e eu vou ler com vocês o início do capítulo 29 e o final do capítulo 29, porque no livro de Provérbios nós encontramos, são conselhos de sabedoria. São conselhos para que se viva bem, para que se experimente uma vida boa, justa. E a gente tem, nesse bloco, algumas questões relacionadas, ou diretamente relacionadas, eu diria, a como deve ser essa tensão relacional entre o povo, ou seja, a sociedade, os governantes e o Deus de Israel. Veja, vamos ler esses versículos 29, 1, 2, 4 e do 24 ao 27. O texto diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Aí lá no final, o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, pois sob juramento não ousa testemunhar. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Veja, esses versículos nos apresentam
agentes envolvidos na vida da sociedade. O povo, governantes e Deus. Agentes que participam do dia a dia, do cotidiano, da sociedade, da vida da nação. E eu quero destrinchar um pouquinho essas características que são apresentadas aqui. Desses agentes, dessas figuras. E eu quero iniciar falando dos governantes no contexto bíblico, e de como a sabedoria bíblica nos apresenta características de governantes que podem se apresentar justos, ou de maneira justa ou injusta, na maneira como eles lidam com o governo, ou como eles governam a nação. Nós somos apresentados a governantes que governam com justiça. Veja, e os justos, de acordo com o texto que nós lemos, quando ele governa com justiça, o que acontece com o país? O país vive estabilidade. O país vive de forma estável. A vida da nação não oscila. Não vive na emoção de saber como é que vai ser amanhã. Hoje a gente sai e a gente sabe quanto é que eu vou gastar para encher o tanque de gasolina. Amanhã eu já não sei. O governo justo estabelece equilíbrio, estabilidade na nação. Mas a gente tem mais características do governo injusto, apontado nesse texto. E de acordo com esse texto, a injustiça adoece a nação. O texto diz assim: quando os ímpios governam, o povo geme. O povo geme, sente dor. Governo injusto adoece a nação. Quando os injustos tomam o poder, nós não podemos esperar outra consequência a não ser uma nação doente. Uma nação que aos poucos vai sofrendo os reflexos da doença, ao ponto de gemer, ao ponto de sentir dor. Mas uma outra característica é apontada também para um governo injusto, que talvez acaba sendo uma consequência direta ou um longo prazo da doença, que é a ruína, a destruição. O que gosta de subornos, e nesse ponto o texto está falando dos governantes, o leva à ruína, leva a nação à ruína, à destruição, ao caos. Lembrando, a referência bíblica aqui, ou o que o texto está dizendo num primeiro momento, é para um contexto de muitos e muitos anos atrás, para a nação de Israel. Como se fosse dando conselhos para que a nação de Israel observasse bem a diferença entre governantes justos e governantes injustos. E as consequências que traria para a nação de Israel o governo ou o país ser governado com justiça ou o país ser governado com injustiça. Mas nós temos também características do povo da nação. E nós encontramos que dentro do povo, da sociedade, também há características de justiça e de injustiça. O texto nos mostra que quando o povo, ou aqueles que são justos, exercem a sua justiça, eles fazem isso florescendo. O texto diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Agora é interessante porque nessa parte o texto não está falando dos governantes, mas do povo, da sociedade. Quando o povo floresce, quando os justos florescem, o povo se alegra. E aqui é interessante porque fica claro para nós que existe um povo macro e existe aqueles que florescem, que não são o povo todo, mas quando estes poucos florescem, todo o povo se alegra. Mas
ainda, características daqueles que são justos, eles confiam no Senhor. Quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor está seguro. Florescem e alegram todo o povo, e a sua confiança não está nos governantes, mas no Senhor. E quando a segurança está no Senhor, então estão seguros. Mas ainda uma terceira característica desse povo justo: eles detestam a desonestidade. Os justos detestam os desonestos. E aqui, essa expressão que nós lemos como detestar, no texto original, é mais forte do que nós lemos aqui. Não suportam a desonestidade. Não convivem com ela. Não podem participar dela. Não podem estar no mesmo lugar em que ela está. Os justos não suportam estar no mesmo lugar em que há desonestidade. Não suportam. Mas nós temos também características de um povo injusto, que faz parte da sociedade. Primeiro, insistem no erro. Insistem no erro. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso, irremediavelmente. O texto não está falando aqui de erro pessoal, ok? Olha o contexto. O texto está falando de um erro relacionado à nação. Um erro relacionado a como é que lida com essa perspectiva de governo, da sociedade. Quem insiste em permanecer dentre os injustos vai ser destruído, sem aviso. Outra característica de um povo injusto são cúmplices de ladrões. São cúmplices de ladrões. O texto diz assim: o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Versículo 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Mente. É colocado sob juramento e tem a cara de pau de mentir. Sabe que quem está sendo julgado é ladrão, mas não ousa testemunhar. Por quê? Porque é cúmplice de ladrão. Característica de uma sociedade injusta, de um povo injusto, de pessoas injustas. Mas também são egoístas e detestam a integridade. Muitos desejam os favores do governante, em detrimento do que a sociedade precisa. O que interessa é aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, a minha necessidade. Egoístas. E detestam a integridade. Detestam. Eu não sei porque que a gente está falando de tudo isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com a nossa nação. Que bom que tudo que acontece na nossa nação é o oposto disso aqui. Nós não temos esses que detestam a integridade, que são egoístas, que são cúmplices de ladrões, que insistem no erro. Mas o livro de sabedoria bíblica de Provérbios também nos apresenta um terceiro agente no estabelecimento da sociedade, que é o próprio Deus. E duas características de Deus são apontadas aqui. Primeiro, é dele que vem a verdadeira segurança. O texto diz assim: quem teme o homem, quem reverencia o homem, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E uma segunda característica também apontada para o próprio Deus: é dele que vem a verdadeira justiça. Porque o texto diz assim: muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. É do Senhor que vem justiça para a nação. Agora, a questão que nós precisamos convergir aqui é disso tudo que é apontado para uma nação
há muitos anos atrás com os nossos dias. O que é que nós, como discípulos de Jesus, esse que é agora o povo santo, a nação de Israel, não mais geográfica, temos a ver, ou como é que tudo isso pode convergir para a maneira como a gente vai lidar com essas próximas eleições. Veja só o que o teólogo Guilherme de Carvalho coloca a respeito desse assunto específico. Ele diz assim: é vital que os cristãos comprometidos com a transformação a partir da cosmovisão bíblica, mas grifem isso, cristãos comprometidos com a transformação a partir da cosmovisão bíblica, tomem algum tempo para compreender o seu pensamento social e político. Mas você não pode perder o que é o principal na colocação do Guilherme. Comprometidos com a transformação a partir da cosmovisão bíblica. Porque nós temos lidado nos nossos dias com muitos do que se dizem cristãos que não estão, ou que querem a transformação social, mas que não estão comprometidos com a cosmovisão bíblica. Isso é muito diferente. Muito diferente. Então, o que nós estamos falando aqui, para a minha vida, para a sua vida, é que nós, como discípulos de Jesus, nação santa, povo de sociedade exclusiva de Deus, temos, sim, responsabilidade diante da transformação que nós queremos ver sendo efetuada na nossa nação, mas a partir da cosmovisão bíblica para a nossa nação. E vocês vão ver que eu não estou falando do Estado se tornar cristão. Ok? Não é nada disso. A história já mostra que isso não dá certo. Então, como é que você vai votar? Ou em quem você vai votar? E aí, calma. Eu não quero saber e nem influenciar o seu voto no candidato A ou B, tá bom? Ninguém sabe em quem eu vou votar. Eu não falei para ninguém e nem vou falar. Então não é isso. Púlpito não é lugar de propaganda eleitoral política. Não é. A igreja não é partido político. E nem deve ser. Então, a reflexão é, como representantes do reino de Deus, na nossa nação, nós precisamos exercer com reverência e com responsabilidade a nossa cidadania. O Reis ministrou isso aqui para nós. Uma vez que nós vivemos a partir desse princípio do cocriacionismo, dos agentes do reino de Deus. Ao longo dessa série a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos que envolvem as eleições, esse assunto, política, mas hoje ficou para eu falar sobre partido político. E eu já briguei com o Ricardo, falei assim, entendi, por que você foi falar em outro lugar hoje, né? Falar sobre partido político. O que você entende por esses negócios aí? Né? Machado, passarinho, ou outras coisas, tem um monte de coisa, siglas das mais variadas, né? Tem um alfabeto inteiro aí. Veja, como povo redimido pelo Evangelho do Reino de Deus, coparticipantes do que Ele está realizando na história, e no nosso contexto específico, Brasil, onde faz parte da estrutura política da nossa nação, essa perspectiva partidária, antes de trazer algumas diretrizes de como nós devemos lidar com isso, eu quero reafirmar alguns princípios que nós devemos ter como um povo justificado. Nós somos o povo justo da nação. Nós somos o povo justo da nação porque as Escrituras dizem que em Jesus nós fomos justificados.
Então, se tem alguém na nação que deve expressar justiça, é quem? É o povo que foi justificado pelo Evangelho, eu e você. E estes são alguns princípios que nós devemos ter como princípios norteadores em nossa mente. Um povo justificado busca a estabilidade da nação, o equilíbrio da nação. Tem compromisso com florescer em meio ao caos. Mesmo que a nação esteja em caos, compromisso de justificados, de um povo justificado, é de florescer. Porque, como nós vimos, alegra toda a nação. Nós temos um princípio com relação à desonestidade. Nós detestamos. Nós não queremos nem estar perto da desonestidade. No sentido de sociedade, no sentido de sermos cúmplices. E nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Então esses são princípios que devem nos levar à urna. A nossa segurança está no Senhor. A minha segurança está no Senhor. Então, diante disso aqui, diante desses princípios, eu gostaria de propor algumas diretrizes com relação a esse assunto específico, partido político, ou a maneira como nós lidamos com isso, como nós e as eleições da nossa nação, quanto aos partidos políticos. Nós precisamos, como responsáveis e reverentes diante de Deus com relação à vida da nossa nação, estarmos atentos a algumas questões que envolvem esse assunto. Então, 3 diretrizes com relação específica a esse assunto, partidos políticos. Primeiro, busque informações sobre propostas. Informe-se. Busque informações. Não caiam em qualquer coisa que é dito. Você pode entrar em sites oficiais, okay, ir lá em propostas e pesquisar. E ler, em se aprofundar. Não ouça apenas os debates. Aprofunde-se no assunto. Uma questão simples que eu não sei se você saberia me responder. Mas quando nós votamos, nós estamos elegendo o candidato ou o partido do candidato? Já refletiu sobre isso? Quando você vota lá naquele deputado ou naquela deputada federal, estadual, naquele ou naquela senadora, governador, presidente. Quando você vota, em quem que você está votando? Naquela pessoa ou no partido daquela pessoa? Essa é uma questão que vem sendo abordada como necessária naquilo que tem sido chamado como reforma política na nossa nação. Existe uma defesa em pauta para que os votos eles passem a ser nos partidos e não mais em candidatos, como já acontece em muitos países. E o que aconteceria é que teria o que é chamado de lista fechada, okay, de pessoas, mas o eleitor vota no partido e não nas pessoas. E alguns que defendem isso afirmam que na verdade é o que já acontece. Porque quando nós votamos, e numa perspectiva de legenda, muitas vezes são eleitas pessoas que tiveram menos voto do que outras. Por quê? Porque o partido puxa. Porque alguém que tem mais voto puxa quem tem menos voto, porque é o partido que é eleito. Então vejam, é extremamente importante que eu e você, como responsáveis e reverentes diante de Deus com relação à nossa nação, busquemos informações acerca de quais propostas cada partido está trazendo. Não é só achar o candidato ou a candidata mais bonitinho ou que tem o melhor discurso. A gente precisa se informar. Nós precisamos de informações, pesquisa, reflexão. Não podemos ser um povo que aceite qualquer coisa. Porque muitas surpresas que nós
lidamos com elas, na verdade, poderiam ser evitadas se a gente se informasse de antemão. Mas ainda, eu quero trazer um segundo princípio com relação a isso, ou diretriz. Seja equilibrado em meio à polarização. Eu quero afirmar algo. Jesus não era de esquerda, assim como ele não era de direita. É uma desonestidade bíblica e teológica querer forçar a vida de Jesus para encaixá-lo dentro de uma perspectiva política. Ele não é de direita e ele não é de esquerda. O compromisso de Jesus é com o Pai. E se você for honesto e ler sobre as práticas de Jesus, você vai ver que muitas vezes ele parecia que era de esquerda e parecia que era de direita. E aí eu fico vendo umas coisas na internet e eu fico maluco. Porque gente que se diz discípula de Jesus, querendo encaixar Jesus dentro de um conceito político e de uma desonestidade terrível. Porque o compromisso de Jesus não era esse. Jesus não era humanista, isso tem que ficar claro. Jesus era humano. E tem muitos humanistas que não estão defendendo a humanidade. E o compromisso de Jesus é com a humanidade, não é com o humanismo. Tem muita diferença. Então, nós, como agentes do reino de Deus, com relação a esse assunto aqui, precisamos ser equilibrados. Porque Jesus diz que os felizes, os bem-aventurados, são os que trazem paz, são os pacificadores. E a gente chega em tempos assim ao absurdo de ver aqueles que se dizem discípulos de Jesus se degladiando na internet, porque um defende tal posição, o outro defende outra posição. Aí a coisa vai caminhando de tal forma que há rompimento. Aí a gente tem um problema sério. Como é que vai ser no céu? Porque no céu não vai ter a rua da esquerda e a rua da direita. O bairro que é dos esquerdistas e o dos que são da direita. Dos que são comunistas, dos que são socialistas, dos que são capitalistas. Não tem nada disso. Então, esse é um ponto que tem destruído a nossa responsabilidade e o nosso impacto enquanto agentes do reino de Deus na nação. Vivermos nessa perspectiva polarizada que a gente tem vivido e cada vez mais distante da centralidade do reino de Deus. Mas eu quero trazer também uma terceira e última aplicação, diretriz, para como é que a gente lida com essa questão partidária. Seja comprometido com o reino de Deus. Seja comprometido com o reino de Deus. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Lembra o texto que nós lemos, dizem que muitos são cúmplices de ladrão, e quando posto diante do tribunal, tem compromisso com o ladrão. E aí, não rompem com o ladrão. Mas qual é o problema? O problema é com quem a gente firma compromisso. Eu não tenho problema nenhum se você, ou você que está ouvindo pela internet, acha que deve se aliar a algum partido político. Tudo bem, siga essas diretrizes. E principalmente essa última, seja comprometido com o reino de Deus. Porque se o nosso compromisso for com o reino de Deus, aí a gente não vai ter problema nenhum em dizer para esse ou para aquela pessoa, cara, não tem como eu participar disso aí. Não tem como eu levantar essa bandeira aí. Não tem como eu
vestir essa camisa aí. Não tem como eu fazer propaganda disso aí. Por quê? Porque o meu compromisso é com o reino de Deus. É assustador a gente ver aqueles que se dizem cristãos chegando ao cúmulo de defender coisas que você olha para o que o reino de Deus diz e você vê que não tem possibilidade de ser defendido. Veja, não é questão de você tentar interpretar, não existe possibilidade de ser defendido. E aí, quando isso acontece, o nosso compromisso precisa ser com o reino de Deus. Mas aí, tem muitas outras coisas que fazem com que, infelizmente, muitas vezes, pessoas são colocadas diante do tribunal e não têm coragem de dizer com quem é que está o seu compromisso. Então, como agentes do reino de Deus, como discípulos de Jesus, coparticipantes do que Ele está fazendo, nós podemos ir para as urnas e quando a gente for escolher esse ou aquele candidato, entendendo que não tem a ver simplesmente com aquela pessoa ali, mas que aquela pessoa ali carrega consigo um grupo, uma bandeira com propostas, nós precisamos ser informados, nós precisamos ser equilibrados e nós precisamos de comprometimento com o reino de Deus. E eu quero terminar novamente lendo essa reflexão do Guilherme. É vital que os cristãos comprometidos com a transformação, a partir da cosmovisão bíblica, tomem algum tempo para compreender o seu pensamento social e político. Aí, talvez a gente chegue ao final disso e você pergunta assim, cara, mas eu vou analisar esse é aquele partido, essa é aquela proposta, eu sempre vou achar desconexão com o reino de Deus. É verdade. Aí sabe o que a gente tem que fazer? O nosso compromisso é com florescer e mostrar onde é que está a nossa segurança. Mas eu e você precisamos de informações. Eu e você precisamos assumir esse nosso papel de, ao sairmos daqui, apresentar a verdadeira vida justa, a verdadeira vida abundante, o que é fato verídico sobre essa ou aquela situação, esse ou aquele assunto. Eu queria terminar com uma reflexão que me veio à mente hoje pela manhã. Se cada cristão sair de casa para fazer micro-revoluções, verdadeiramente a nossa nação será transformada. Eu não confio nos políticos. A minha segurança não está neles. Não é deles que vem a minha esperança. A minha segurança e a minha esperança habitam em mim, através do Espírito Santo de Deus. E eu não posso esperar transformação na nação a partir de nenhum político, mas a partir das pequenas coisas que eu posso fazer a partir da vida de Jesus em mim quando eu saio de casa. Desde o momento em que eu entro no elevador e que alguém está comigo. Desde o momento em que eu saio com o meu carro da garagem. Desde o momento em que eu passo em alguma padaria. Desde o momento em que eu passo por alguém no meu trabalho. Desde o momento em que eu levo a minha filha na escola. Desde o momento em que eu vou para o meu tempo de lazer no shopping. O tempo todo, como agente de transformação do reino de Deus, eu preciso ser politizado. Eu não preciso ser político. Porque politizado tem a ver com ser consciente das suas ações como cidadão. E aí,
O Reis ministrou isso para nós aqui em alguns momentos. Eu sou cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, com os meus pensamentos no alto, eu ainda estou com os pés nessa terra aqui. E eu posso trazer a justiça do reino de Deus através da minha vida. Que isso seja a nossa principal responsabilidade, o nosso principal compromisso, a nossa principal motivação, para que a gente veja um Brasil mais justo, melhor, entendendo que a nossa esperança não está em nenhum político, em nenhum partido. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa verdade que enche o nosso coração de esperança, de expectativa, de que nós não somos cidadãos de uma terra onde o Senhor não é rei, mas nós somos cidadãos do reino do Senhor. Obrigado porque isso já é real, já é verdade. Nós já fomos arrancados do império das trevas e nós já vivemos no reino do Teu Filho amado, Senhor. Nós pedimos misericórdia pelo Brasil e nós nos colocamos como agentes de transformação, co-criadores com o que o Senhor está fazendo. Enquanto estivermos aqui, Senhor, levante uma igreja, Deus, que não tenha compromisso com a política, mas que seja um povo politizado, consciente de que uma vez cidadãos dos céus, a nossa mente deve estar no que a Tua palavra nos revela, a nossa esperança e expectativa no Senhor, mas com os pés ainda aqui no Brasil, sermos esses agentes que levam a verdadeira justiça, a verdadeira paz, ao sairmos das nossas casas dispostos a fazermos pequenas, micro-revoluções, enquanto encontramos com pessoas, enquanto lidamos com a criação, enquanto trabalhamos, enquanto nos divertimos. Com relação a esse assunto, Deus, nos dê sabedoria, consciência, nos dê disposição de reflexões profundas sobre o assunto, mas também enche o nosso coração desse Seu Espírito que é cheio de paz. Nós precisamos ser pacificadores em tempo de polarizações, Deus. E o nosso compromisso precisa ser com o Senhor e com o Teu reino. Livra-nos de compromissos firmados com partidos ou pessoas ou ideologias que estão desconectadas com o Senhor. E nós queremos ver, como igreja, o Teu reino vir sobre a nossa nação. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Deus.